Olá pessoal, vamos mais uma dica de hoje. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil dentro de processo penal? Será que tem alguma correlação quanto a isso? Vamos ver então qual que é a dica dessa semana aí. Bom, tá aí o meu contato, né, para quem quiser depois trocar uma ideia, no meu Instagram. E o nosso assunto de hoje é sobre a responsabilidade civil do Estado. Bom, primeiro eu coloquei aí para vocês esse julgado aí, que é um recurso extraordinário com repercussão geral, o 608-880, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio e julgado recentemente, dia 8 de setembro de 2020. Vejam só, esse julgado aí, tem essa ementa aí que a gente vai reforçar ao final, ele trata sobre a questão da responsabilidade civil objetiva do Estado. A gente sabe que a responsabilidade civil, lá dentro do direito civil, existe a responsabilidade civil objetiva e a subjetiva. A subjetiva é preciso comprovar a culpa, e existe a responsabilidade objetiva, que existe as suas divisões, que a gente não vai adentrar aqui, porque não é um tema da nossa dica, né? Vocês aprendem esse tema mais lá no direito administrativo. Mas vejam só esse caso concreto. Um preso foragido, ele ficou 3 meses foragido, e após a sua fuga, ele integrou logo após, né, depois de 3 meses, ele integrou uma organização criminosa, uma quadrilha, que é diferente, né, organização criminosa e quadrilha, mas aqui a gente vai não entrar nesse conceito. Ele formou uma organização criminosa e realizou um roubo à mão armada. E aí, nessa realização desse roubo, 3 meses após a sua fuga, ele comete um homicídio. Daí, os familiares da vítima entraram com uma ação contra o Estado, pedindo uma indenização por danos morais, por ter o argumento dos familiares foi que o Estado foi omisso no dever de vigilância. E aí então fica aquela indagação. Teríamos então uma omissão comprovada do Estado nessa situação? Ou o Estado também pode colocar e apresentar excludentes desse dever seu de responsabilidade? Bom, primeiro então vamos colocar aqui quais são os requisitos para a responsabilidade civil do Estado. Ela é objetiva, isso já é sedimentado na jurisprudência dos tribunais superiores. Ela é objetiva e deve preencher os requisitos, quais sejam ocorrência do dano, uma ação ou uma omissão administrativa. A omissão administrativa já foi questionada em relação aos tribunais superiores, mas é sedimentado também que é possível estabelecer a responsabilidade civil do Estado devido a uma omissão comprovada pelo Estado na sua participação. Deve existir, o terceiro requisito, um nexo causal, ou seja, aquele liame que liga o fato criminoso à ação da pessoa. Então, o Estado, para que seja comprovada a sua ação omissiva ou ativa, deve existir uma ocorrência de um fato, e esse fato deve ter um liame que ligue, e um nexo causal que ligue esse dano ao fato. E o quarto requisito seria a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Mas olha só, você não disse que é objetiva, Paulo? Eu falei ali agora mesmo para vocês que existe uma divisão na responsabilidade objetiva. E é por quê? Porque a responsabilidade do Estado nessas situações é a do risco administrativo. A responsabilidade civil do Estado, ela é caracterizada pela teoria do risco administrativo. Então, a responsabilidade com essa teoria do risco administrativo, ela não é absoluta. Então, o Estado, né, ele pode comprovar algumas excludentes de responsabilidade, como, por exemplo, o caso fortuito e força maior, que vocês aprendem lá também no direito administrativo e também no direito civil.
O segundo requisito que pode ser comprovado para haver uma excludente de responsabilidade pelo Estado, a culpa exclusiva da vítima e, por fim, culpa exclusiva de terceiro. Nesse julgado aqui, não existiu essas excludentes diretamente, mas existiu uma causalidade direta que interferiu na ocorrência do fato para a comprovação do nexo causal da omissão do Estado. Qual foi essa causalidade direta? Foi em relação ao intervalo que ocorreu do fato típico do homicídio do foragido com o fato do preso ter foragido. Então existiam duas situações. Ele foragiu, 3 meses depois ele cometeu o homicídio, então foi entendido que existia uma causalidade direta que tirou o nexo causal. O que está querendo dizer esse julgado? Que o fato dele ter fugido há 3 meses atrás não foi a ocorrência necessária para a comprovação de que o Estado seria culpado por ele ter cometido o homicídio. É um julgado polêmico, porém ele tem uma fundamentação interessante, pois a questão do intervalo ocorrido do fato administrativo, que foi a fuga, e o fato típico, que foi o homicídio, existiu um intervalo de 3 meses, então foi retirado o nexo causal dessa situação. Portanto, o que ficou caracterizado nesse recurso extraordinário? Que nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada. Para o STF, a situação da ocorrência da pessoa ter foragido do sistema prisional e a ocorrência 3 meses após do homicídio não caracterizou o nexo causal. Esse julgado está caracterizado lá e ele está presente no informativo 993, o relator foi o ministro Marco Aurélio e julgado no dia 8 de setembro. Então fica aí com essa dica e até a próxima dica. Um abraço, pessoal!